Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista, e agora estarei ministrando mais uma aula de Ciências da Natureza para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Professor Luciano, qual é o tema da nossa aula? O tema da nossa aula consiste em micro-organismo, principais doenças causadas por eles, parte 2. Esta nossa aula consiste na aula de número 24. Nós estaremos discutindo hoje, primeiramente, uma contextualização, fazendo um breve contexto. Em seguida, estarei trazendo para vocês mais alguns exemplos de doenças bacterianas. Por fim, estarei concluindo com algumas atividades e um breve desafio. Dentro da contextualização, estaremos fazendo uma breve revisão sobre o tema tratado, sobre o tema a ser abordado. Muito bem. Professor, dentro desta contextualização, dentro desta breve revisão, o que o senhor tem para nós? Então, preste bastante atenção na nossa aula, pega o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis e faça as anotações necessárias. Pois bem, primeiramente, de uma forma geral, o que são micro-organismos? Precisamos ter bem claro esse conceito em nossa mente, porque as demais aulas e esta aula de número 24 depende desse entendimento. Então, micro-organismo. O que são micro-organismos? Será que os micro-organismos eles são bons ou são ruins? Ou será que eles podem ser os dois? Então vamos lá. Primeiramente, micro-organismos são seres vivos pequeníssimos, praticamente invisíveis a olho nu, ou seja, ao olhar sem fazer a utilização de algum aparelho específico, a gente não consegue visualizar esses micro-organismos, esses seres vivos microscópicos. Então, micro-organismos são seres vivos invisíveis a olho nu e visíveis através do uso de microscópio, que pode ser, por exemplo, eletrônico, pode ser microscópio óptico, dentre outros. Ok, professor. Então, eu já sei, a partir desta aula, conceituar, ou seja, falar o que vem a ser micro-organismo, que são seres vivos, invisíveis a olho nu. Eu não consigo visualizar a olho nu os micro-organismos. Porém, fazendo uso de microscópio. Ô professor, e o que vem a ser microscópio? Microscópio é um aparelho, como já falei anteriormente, que pode ser eletrônico, pode ser óptico, que permite a ampliação do tamanho das imagens que eu estarei observando, que eu estarei analisando. Com isso, já vou até adiantar para vocês que o objetivo desta aula de número 24, micro-organismo e as principais doenças que eles podem causar nos seres vivos, em especial a espécie humana, o principal objetivo desta aula é fazer com que a gente conheça, entenda, fazer com que a gente possa compreender o que são os micro-organismos, as suas importâncias biológicas e as suas principais doenças, conhecendo os sintomas e formas de tratamento, por exemplo. Ok, professor. Então, já sei, nesta breve revisão, o que são micro-organismos. Ô, professor, os micro-organismos, eles são bons ou são ruins? Eu já adianto para vocês que os micro-organismos, eles podem ser bons e também podem ser ruins. Vai depender do tipo. Só para vocês terem uma ideia mais precisa, os micro-organismos bons, nós podemos citar como vantagens ou pontos positivos destes seres vivos microscópicos. Por exemplo, a limpeza do meio ambiente. Ô professor, como é que os micro-organismos fazem a limpeza do meio ambiente? Vários tipos de micro-organismos, como por exemplo algumas bactérias, alguns fungos, eles podem fazer a decomposição da matéria orgânica. Ô professor, o que é a decomposição da matéria orgânica?
eles conseguem reciclar os nutrientes que estão presentes na matéria orgânica, ou seja, matéria orgânica são restos de animais e vegetais em estado de decomposição. Então eles fazem aquela putrefação, eles fazem aquela decomposição, reciclando aí a matéria orgânica, fazendo uma limpeza no meio ambiente. Então, a importância fundamental dos micro-organismos é a limpeza do meio ambiente, por meio da decomposição da matéria orgânica, ou seja, a decomposição de restos de animais e vegetais em estado de decomposição. Muito bem. Ô professor, os micro-organismos, eles só servem para fazer a decomposição da matéria orgânica? Sim ou não? Não. Os micro-organismos, eles também podem apresentar outras vantagens, outros benefícios, outros pontos positivos. Então, professor, cita para nós, por gentileza, que eu preciso aqui anotar quais são essas outras vantagens que os micro-organismos apresentam. Então, preste bastante atenção. Outra vantagem, outro ponto positivo dos micro-organismos é que eles podem ser utilizados pela indústria alimentícia para a fabricação, para a produção, para a elaboração ou obtenção de determinados alimentos. Cita para nós, professor, por exemplo, aí um alimento que é obtido por meio aí de micro-organismo. Cito. Os alimentos derivados aí, os produtos derivados aí do leite, para se produzir queijo, iogurte, dentre outros, é necessário fazer com que aconteça alguns processos fermentativos, por exemplo. Para produzir o queijo, necessário um tipo específico de micro-organismo, uma bactéria chamada Lactobacillus. Professor, está dando um nó na minha cabeça, calma. Lactobacillus. É um grupo específico de micro-organismo que atua aí na obtenção do queijo, de iogurte, dentre outros alimentos, dentre outros produtos derivados do leite. Dá-se o nome a esse segmento também de biotecnologia. Eita, professor, eu lembro, professor, que nós já estudamos sobre as biotecnologias, que é quando nós utilizamos organismos vivos ou parte deste para se produzir novos produtos ou melhorar produtos que já existem. Ok. Então, são vários os tipos de alimentos que são obtidos por meio de micro-organismos. A obtenção aí da cerveja, né? Tem a fermentação alcoólica aí, tem levedos, tem micro-organismos atuando na obtenção aí de bebidas alcoólicas. Fabricação do pão, dentre outros alimentos. Exige a presença de micro-organismos dentro do processo de fabricação. Eita, professor, estou gostando, estou entendendo, professor. Então, micro-organismos são seres vivos pequeníssimos, invisíveis a olho nu, visíveis apenas através do microscópio. Por isso dá-se o nome de micro-organismo. Seres vivos microscópicos, seres vivos pequenos. Além de nós já sabermos até agora o conceito, a definição, o que são micro-organismos, nós já estamos sabendo, relembrando, que eles têm pontos positivos também, além dos negativos. Quais são eles? A saber, limpeza do meio ambiente e produção de alimentos. Ok. Só tem esses benefícios, professor? Não. Os micro-organismos, eles também podem ser utilizados pela indústria farmacêutica para a fabricação, para a produção, para a obtenção de medicamentos. Olha que coisa fantástica. Por exemplo, os vírus. Os vírus podem ser utilizados aí para a fabricação de vacinas. Existem outros micro-organismos que são utilizados para fabricar antibióticos, dentre outros medicamentos. Um deles conhecido aí é a penicilina. Ok. Além dessas vantagens, pode apresentar outras. Existem micro-organismos utilizados aí na fabricação, na obtenção de biocombustíveis. Então, são várias vantagens. Porém,
Contudo, entretanto, existem micro-organismos que, para sobreviver, eles precisam de outros seres vivos para obter seus alimentos. A esses micro-organismos dá-se o nome de patógenos, dá-se o nome de micro-organismos perniciosos. Professor, o que são perniciosos? São micro-organismos que causam danos à nossa saúde. Existem vários. Deixa eu falar outra coisa dentro da revisão. Quando eu falo micro-organismo, eu estou me referindo basicamente às bactérias, aos fungos, aos protozoários, aos vírus, por exemplo. Na aula número 23, iniciamos uma fala sobre as bactérias. Hoje estamos dando continuidade, ok? Muito bem. Professor, nós na aula anterior falamos sobre algumas doenças bacterianas. Professor, o que são doenças bacterianas? São doenças cujo o agente causador é uma bactéria. Ok. É chique, né, professor, o nome? É. Já pensou você está sendo aí atacado por uma bactéria? Você já vai chegar para alguém assim, você está com qual é o seu problema? Você vai dizer, estou sendo atacado, acometido por uma doença bacteriana. Ou seja, uma doença causada por bactéria. Vamos conhecer mais algumas doenças causadas por bactéria? Vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as DSTs. Professor, o que é isso, DST? Doenças sexualmente transmissíveis. Doenças que são transmitidas durante a relação sexual. A gente sempre costuma dizer que a relação sexual dá 3 coisas básicas: prazer, filhos e doença. Por isso, precisamos ter bastante cuidado, bastante atenção, bastante cautela no tocante a esse assunto. Uma das doenças sexualmente transmissíveis causada por bactéria, vamos acompanhar aqui no slide, é a famosa doença conhecida como cancro mole. Professor, que nome é esse? Cancro mole. O agente causador é uma bactéria, né, do gênero Haemophilus. Ô professor, quais são os sintomas dessa doença? Após uma relação sexual com uma pessoa contaminada por essa bactéria, os sintomas são feridas múltiplas, feridas estas que são dolorosas com a presença de pus. Geralmente, como característica de doenças bacterianas, tem a presença de secreção purulenta. Professor, que nome chique, secreção purulenta, pus. Aonde, professor? Principalmente nos órgãos genitais, masculino e ou feminino. Ok? Ok. Ô, professor, tem tratamento? Tem. Tem que procurar o médico, que ele vai prescrever aí um antibiótico, por exemplo. Mas ao ter uma relação sexual, apresentar alguns sintomas como feridas múltiplas nas genitais, com um certo corrimento, né? Formação de pus aí, procura um médico, que pode ser aí cancro mole. Ok, professor. Outra doença causada aí por bactéria que é transmitida sexualmente. Gonorreia. Até chama-se gonorreia gonocócica, né? Gonorreia. Então, gonorreia também é outra doença sexualmente transmissível, causada aí por uma bactéria, que tem como principal sintoma a ardência ao urinar. Além disso, um corrimento amarelado ou claro pelos órgãos genitais. Professor, tem tratamento? Tem. Antibiótico. Apareceu sintomas, pessoal, nessa região, procure imediatamente o médico, porque pode se agravar e aí fica difícil o tratamento. Não precisa ter vergonha, não. Procura o médico para ter a orientação e o tratamento correto. Outra doença é a sífilis. Quem já ouviu falar na sífilis? A sífilis consiste em uma doença sexualmente transmissível. É transmitida no ato sexual por meio de pessoas contaminadas. Ô professor, o negócio é problema, né? A melhor forma de se evitar é por meio do uso do preservativo, ok? Então vamos lá. A sífilis é uma doença causada aí por uma bactéria do gênero Treponema. Professor, quais são os sintomas da sífilis?
são feridas nos órgãos genitais, pênis, vulva, vagina, colo do útero, também no ânus, ok? Então, após uma relação desprotegida aparecer esses sintomas, procura o médico, que pode ser sífilis. Ô professor, qual é o tratamento? Sempre orientamos procurar um médico para fazer o tratamento específico e correto, como por exemplo a utilização aí de penicilina benzatina, né, que é um tipo aí específico de antibiótico utilizado aí no tratamento da sífilis. Professor, as bactérias só transmitem doença sexualmente transmissível? Não. Existe, por exemplo, a pneumonia, uma doença também bastante conhecida, e a pneumonia é causada aí por um grupo de bactérias do gênero Streptococcus. Professor, quais são os sintomas da pessoa que é acometida por bactérias Streptococcus, né? Que causa aí a pneumonia? Falta aí de ar, é constante. Essa falta de ar, ela é persistente. Apresenta também como sintoma febre alta, tosse, fraqueza. Professor, o tratamento? Procura um médico para ele orientar a forma correta de tratar. Geralmente com o uso de antibiótico. Ok, professor? Então, na aula de hoje, nós relembramos o conceito de micro-organismo. Na aula de hoje, vimos e relembramos a importância dos micro-organismos para que eles servem de forma positiva e demos continuidade a algumas doenças que são transmitidas por eles. Porque aquele micro-organismo que não é capaz de produzir seu próprio alimento, que não são autótrofos, que produzem seu próprio alimento, eles são heterótrofos, eles precisam de outro ser vivo para sobreviver. E quando ele entra dentro de outro ser vivo, ele vai parasitar, causar dano. Pode parasitar animais irracionais, pode parasitar vegetais, as plantas, e no caso da nossa aula, como nós estamos vendo, pode parasitar aí os seres humanos, causando doença. Existem vários tipos de doenças causadas por bactéria, nós vimos apenas algumas delas, principalmente as DSTs. Agora eu deixarei uma atividade para que você possa discutir com o seu professor, com a sua professora, analisar com bastante atenção e responder corretamente, depois nos enviar. E a gente vai tirar as dúvidas. A questão é a seguinte: sobre o uso de métodos contraceptivos e as doenças sexualmente transmissíveis. Marque a alternativa incorreta. Letra A. A camisinha é um método que previne a gravidez, além de proteger contra algumas doenças sexualmente transmissíveis? Exatamente, a camisinha ela protege, ela previne aí a gravidez e protege contra micro-organismos. Letra B. O uso de anticoncepcionais orais, além de prevenir a gravidez, é eficaz na proteção contra doenças sexualmente transmissíveis ou DST? Será? Analise. Letra C. De todos os métodos contraceptivos, a camisinha é o mais eficaz na proteção contra as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis? Letra D. Algumas doenças sexualmente transmissíveis podem ser evitadas com medidas de higiene. Será que isso é verdade? Vamos para a próxima questão. A sífilis é uma doença transmitida pela bactéria Treponema pálido. Essa doença é caracterizada por: letra A, inflamação no canal da uretra. Letra B, ferida nos órgãos sexuais, conhecidas por cancro duro. Letra C, baixa na imunidade do portador. Letra D, lesões dolorosas. Letra E, lesões dolorosas e ulceradas, né, em todas as partes do corpo. Analisem com bastante atenção com o seu professor, com a sua professora. Por fim, estarei socializando um breve desafio. Vamos acompanhar no slide. A pneumonia é uma infecção pulmonar bastante comum que pode ser desencadeada por diversos fatores, tais como bactérias, vírus, fungos e algumas substâncias inorgânicas. A respeito das pneumonias bacterianas, marque a alternativa incorreta. Letra A. Dentre os sintomas da pneumonia bacteriana, podemos citar febre e dificuldade respiratória. Letra B. A transmissão da pneumonia ocorre pelo ar. Letra C. Para tratar a pneumonia bacteriana,
utilizam-se antibióticos? Ou letra D, o principal agente causador da pneumonia é o Staphylococcus? Você vai analisar com o seu professor, com a sua professora e nos enviar a resposta para que na próxima aula a gente estará socializando com vocês as devidas explicações. No mais, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Valeu, pessoal! Por hoje é só!